Há bibliotecas que ardem, há bibliotecas que são saqueadas, e há uma que simplesmente desapareceu debaixo da terra. Durante séculos, ninguém podia vê-la, ninguém podia lê-la, e ninguém imaginava que os seus livros ainda estavam lá. Não era uma biblioteca pública monumental, mas algo talvez mais raro, uma coleção privada guardada no coração de uma casa luxuosa. Ali, entre paredes elegantes e vista para o mar, o conhecimento repousava enrolado em dezenas, talvez centenas de rolos. Cada rolo parecia frágil, mas trazia consigo uma ambição enorme: fazer o pensamento sobreviver ao corpo e ao tempo. Naquele momento, ninguém ali podia prever que o maior inimigo da biblioteca não seria o fogo dos homens, mas a violência da natureza. Quando o vulcão despertou, o problema já não era preservar livros, mas escapar vivo do mundo que se desfazia. Cinza, pedra e calor avançaram tão depressa que a costa inteira pareceu entrar num fim absoluto. A biblioteca foi atingida como tudo o resto, mas o que devia destruí-la acabou por lhe dar uma forma estranha de sobrevivência. Os papiros não viraram cinza comum, transformaram-se em cilindros negros, carbonizados, quase irreconhecíveis. Foi como se a erupção tivesse fechado cada livro por fora, congelando o conteúdo num silêncio quase impossível. Depois disso, a casa desapareceu, a cidade desapareceu, e a biblioteca deixou de existir para a memória humana. Impérios caíram, idiomas mudaram, religiões ascenderam, e sobre o chão continuavam guardados pensamentos de um mundo antigo. O lugar tornou-se apenas paisagem, e a paisagem escondeu o fato extraordinário de conter uma biblioteca inteira. Só muito mais tarde é que o subsolo começou a devolver fragmentos dessa ausência. Primeiro vieram salas, corredores, mármores, estátuas, tudo sugerindo riqueza, mas ainda não o verdadeiro choque. Porque ninguém entra numa escavação à espera de encontrar livros transformados em carvão. À primeira vista, aquilo poderia parecer lenha queimada, restos inúteis ou simples detritos sem importância. Mas alguém percebeu que aqueles cilindros repetidos tinham forma demais para serem acidentais. Foi então que surgiu a virada mais improvável de toda a história. Aquela massa escura era uma biblioteca. Não apenas 1 ou 2 livros perdidos, mas um conjunto inteiro de vozes antigas seladas pela catástrofe. O problema é que encontrar uma biblioteca não significa conseguir lê-la. Cada tentativa de abrir aqueles papiros podia libertar conhecimento ou destruí-lo para sempre. Durante muito tempo, o esforço para salvar o texto parecia quase uma luta física contra a fragilidade do próprio passado. Alguns papiros quebravam, outros desfaziam, e a biblioteca parecia resistir até aos que queriam resgatá-la. Essa resistência torna tudo mais poderosa, porque o conhecimento sobreviveu ao desastre, mas não se entrega facilmente aos vivos. E ainda assim, o simples fato de aqueles livros existirem já altera a nossa imagem do mundo antigo. Porque uma biblioteca privada desse tipo sugere riqueza, estudo, coleção e uma relação íntima entre poder e pensamento. Ali não se guardavam apenas objetos caros, guardava-se uma forma de olhar para o universo. Muitos desses textos apontam para a filosofia, reflexão, argumentação, como se a casa fosse também um abrigo para ideias. É uma imagem impressionante, uma biblioteca junto ao mar, cercada de arte e luxo, à beira de uma destruição total. Talvez o dono acreditasse que ali tinha reunido algo duradouro, uma coleção capaz de atravessar gerações com serenidade. Mas bastou um dia de cinza e calor para mostrar como toda a permanência humana é provisória. Aqui surge o paradoxo mais belo e mais cruel desta história. O mesmo desastre que enterrou os livros impediu que desaparecessem por completo. Se a biblioteca tivesse ficado exposta, talvez o tempo comum a desfizesse com muito mais eficiência. Em vez disso, a terra fechou-se sobre ela como um cofre brutal, selando tudo num silêncio mineral. É por isso que este lugar não é apenas ruína, é também cápsula, arquivo e sobrevivência acidental. E quanto mais se pensa nisso, mais a biblioteca parece uma vitória discreta sobre o próprio esquecimento.
A cidade acima podia desaparecer da superfície, mas as ideias guardadas ali recusaram-se a morrer com ela. Há algo quase inquietante em imaginar pensamentos antigos esperando séculos inteiros para um leitor que ainda não existia. Essa espera muda tudo porque transforma cada papiro em uma mensagem adiada para um futuro impossível de prever. E então aparece uma nova ruptura de escala. Porque a biblioteca não pertence apenas à casa, pertence à história do conhecimento. Se um acervo assim sobreviveu ali, quantos outros mundos intelectuais podem ter sido perdidos sem deixar vestígio algum? A biblioteca enterrada torna-se então mais do que caso raro, torna-se medida do que a história quase perdeu por inteiro. Não estamos apenas diante de livros antigos, mas diante de uma fração sobrevivente de um oceano de pensamento desaparecido. Talvez seja por isso que esses volumes negros parecem tão intensos. Eles carregam ausência, tanto quanto conteúdo. São restos de leitura, mas também restos de silêncio, de catástrofe e de uma civilização que acreditava na permanência. Quanto mais se tenta abrir a biblioteca, mais percebemos que ela nos obriga primeiro a contemplá-la. Como se o passado dissesse que sobreviver não é o mesmo que se tornar imediatamente compreensível. Essa resistência é precisamente o que dá grandeza ao achado, porque o segredo ainda vive dentro do objeto. Nenhum império conseguiu apagar a biblioteca, porque no fim, nem sempre o poder vence a matéria do tempo. Conquistas mudam fronteiras, exércitos impõem medo, governantes desaparecem, mas um rolo enterrado pode atravessar tudo isso em silêncio. É uma lição estranha e poderosa. A fragilidade física de um livro pode durar mais do que a força política de um império. Talvez o verdadeiro centro desta história não seja a destruição, mas a recusa silenciosa da biblioteca em desaparecer. Porque enquanto houver um único volume fechado, o passado continua incompleto e o mistério continua aberto. E talvez seja isso que torna esta biblioteca tão viva. Ela não nos entrega apenas memória, entrega-nos espera. Uma espera atravessando séculos, impérios, religiões e idiomas, até tocar outra vez a curiosidade humana. No fim, a biblioteca enterrada não sobreviveu apenas como ruína, mas como pergunta feita diretamente ao futuro. Uma pergunta simples e perturbadora. Quantas vozes antigas ainda dormem sobre os lugares que julgamos vazios?